pessoal, tudo bem? Eu sou Fagner e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a natureza e sobre as funções da membrana plasmática. Nas últimas aulas, nós vimos que todos os seres vivos eles são formados por células. A gente também viu que as células elas podem ser tanto procariontes, células simples, como também eucariontes. Nós também aprendemos que tanto as células procariontes quanto as células eucariontes elas apresentam membrana plasmática. Portanto, a membrana plasmática ela é uma estrutura de revestimento que está presente em todas as células. Portanto, não confunda a membrana plasmática com a membrana nuclear, também conhecida como carioteca. Ela só está presente nos organismos que são chamados de eucariontes, que são aqueles organismos que apresentam células mais complexas, como as plantas, como também os animais, os fungos e os protozoários. Portanto, a membrana plasmática ela é uma estrutura que está presente em todas as células e, como tal, favorece inúmeras funções, dentre as quais a gente poderia destacar aqui a forma da célula. Então, as células elas podem ser arredondadas, elas podem ser quadradas, elas podem ser cilíndricas, elas podem ser achatadas. Embora exista um citoesqueleto dentro do citoplasma, a membrana plasmática ela favorece se ligando a essas proteínas do citoesqueleto, dando, portanto, forma à célula. Como ela reveste as células, então, consequentemente, a membrana plasmática oferece proteção à célula. Então, ela protege que os constituintes que estão dentro da célula não consigam ser extravasados, por exemplo. Além disso, essa membrana plasmática, como nós vimos também em sala, ela tem uma função de permitir a passagem de substâncias através dela. Então, substâncias que estão fora da célula, no espaço extracelular, podem entrar dentro da célula e para entrar na célula, ela precisa permitir a passagem dessa substância. E substâncias que estão dentro da célula podem sair da célula também através da membrana. Nós vamos ver que essa permeabilidade da membrana ela é seletiva, ela consegue selecionar substâncias de acordo com o gradiente de concentração, pela necessidade da célula. Alguns desses transportes podem acontecer com gasto energético, um nome que nós chamamos de transporte ativo, e outro processo que não envolve gasto energético, que nós chamamos também de transporte passivo. Portanto, a membrana plasmática ela oferece inúmeras funções para a célula e, em síntese, a gente poderia citar aqui pelo menos três, que seria o de revestimento, que seria de proteção e também de transporte ou passagem de substâncias de um lado para outro, ok? Bom, falando sobre estrutura, a gente sabe que a membrana plasmática ela é conhecida como um modelo mosaico fluido. Então, agora, em se tratando de estrutura, a membrana plasmática, como você consegue observar no esquema aqui em cima, aqui ao lado, na verdade, ela apresenta um modelo que nós conhecemos como mosaico fluido. Esse modelo ele compreende a existência de praticamente dois tipos de substâncias orgânicas que formam a membrana plasmática, mas a depender do tipo celular eu posso ter alguns outros tipos de constituintes como os carboidratos, por exemplo. Mas em essência, a membrana plasmática ela vai ser formada por uma dupla camada de fosfolipídios, como você consegue ver aqui na imagem. Esses fosfolipídios eles apresentam uma semelhança com o fósforo. Observem as cabeças e as caudas dos fosfolipídios e observe que eu tenho duas camadas de fosfolipídio, uma voltada para o citoplasma e a outra voltada para o espaço extracelular. E observe também que essa membrana plasmática, ela, além de conter essa dupla camada de fosfolipídios, ela também apresenta proteínas em sua constituição. Observe que algumas proteínas elas estão integralmente nos dois lados da membrana, mas existem proteínas que estão em apenas um dos lados. A essas proteínas nós chamamos de proteínas integrais, as que estão em ambos os lados, e as proteínas periféricas, aqui estão apenas em algum dos lados da membrana plasmática. Para que servem essas proteínas? As proteínas de membrana têm uma importante função no transporte de substâncias de dentro da membrana, de dentro da célula para fora ou vice-versa, ok? Então, como eu falei anteriormente, algumas células, além de apresentarem a dupla camada de fosfolipídios
e além de apresentar as proteínas, elas podem apresentar na sua constituição a mais, moléculas de carboidratos, de glicídios. E então, a essas células, principalmente as células animais, elas podem apresentar uma estrutura que nós conhecemos como glicocálix. O glicocálix, como vocês viram em aula, pode apresentar diversas funções, dentre as quais pode auxiliar no reconhecimento celular. As células vegetais, elas apresentam uma estrutura externa à membrana plasmática, que também nós já caracterizamos anteriormente, que é a parede celular. A parede celular, ela é formada de um polissacarídeo, de um açúcar altamente complexo, que é a celulose. A parede celular apresenta diversas funções, dentre as quais a gente poderia citar a função de proteção. Portanto, algumas células apresentam ou glicocálix, no caso as células animais, enquanto que as células vegetais apresentam externamente à membrana a parede celular. Mas que fique claro que todas as células elas apresentam membrana plasmática e que essa membrana plasmática ela vai ser constituída de fosfolipídios e também vai ser constituída de proteínas. Então é isso. Então registra aí no seu caderno o que ficou de mais marcante nessa aula e não esqueça de estudar esse assunto lendo o livro didático e fazer exercícios também. Ok, pessoal? Até a próxima!